Olá, irmãos, Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. É um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis em modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Irmãos, quando a gente chega, e principalmente no Novo Testamento, nós vamos fazer uma leitura de alguma passagem, é importante a gente chegar e tentar entender qual é o motivo daquela carta, qual é o motivo daquela epístola, principalmente quando a gente chega e começa a ler de Romanos até Apocalipse. E que quando a gente chega e pega um determinado fragmento, um pedaço de um livro, principalmente nas cartas apostólicas, é bom a gente chegar e tentar entender qual o contexto daquilo que o apóstolo, no caso aqui Paulo, ele está tentando falar com o seu povo, com o povo para quem ele manda a carta para a igreja. E, por exemplo, nessa carta aos Efésios, existe um tratado muito grande que Paulo ele vai falar com a sua igreja. Ele vai falar acerca da graça salvadora de Deus. Ele sempre vai estar tratando nos primeiros capítulos acerca da grandiosidade de Deus, o nosso Pai, de ter enviado o seu Filho Cristo Jesus para nos salvar e de chegar e falar da obra, que o Espírito Santo ele tem de chegar e trabalhar com cada um dos nossos corações. Ele vai mostrar dentro dessa carta, a perfeita união, a perfeita comunhão, o perfeito trabalho que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida e em tudo aquilo que eles fazem. A carta aos Efésios, por exemplo, quando Paulo ele escreveu para uma igreja já preparada, uma igreja formada, uma igreja ao qual ele despendeu muito tempo do seu trabalho evangelístico missionário em chegar e estar formando, levantando uma igreja firme naquele lugar. Por que Éfeso? Éfeso, para a gente poder ter uma ideia, ela era, excluindo Roma, ela era a cidade mais importante que existia nos tempos do Império Romano. Ela era a maior cidade, o maior centro administrativo do Império Romano. Ela era uma das maiores cidades que existia no mundo na época. E Éfeso, para a gente chegar, por incrível que pareça, ela é localizada naquela época, naquilo que nós conhecemos hoje, na Turquia. Olha só que interessante, a Turquia está passando o quê? Um terrível momento da sua vida, da sua história, juntamente com a Síria, por causa de um terremoto que aconteceu há mais ou menos 20 dias atrás. Um terremoto de coisa de minutos, coisa de meia hora, uma hora, não sei exatamente quanto tempo foi, mas que acabou uma parte do país. Milhares e milhares de pessoas que morreram, pessoas que sofreram, pessoas que perderam as suas casas, suas famílias, pessoas que estão passando extremas dificuldades agora no momento. Mas naquela época, a cidade de Éfeso, que está localizada naquilo que a gente chama de Turquia hoje, ela era um grande centro comercial, político e religioso. Então vocês imaginem, por exemplo, ao que podemos comparar Éfeso ao nosso dia. Pega a cidade de São Paulo, por exemplo. Lógico que de São Paulo, nas proporções de tamanho, é muito maior, 1000 vezes maior, existem muito mais quantidade de pessoas do que naquela época. Mas você imagina um grande centro como São Paulo, a cidade de São Paulo, um lugar onde
cada tipo de povo, cada tipo de raça, cada tipo de credo, normalmente eles se instalam numa determinada região da cidade. Existe lá o lugar, né, o bairro da Liberdade, onde os orientais eles predominam. Existe, por exemplo, quando você chega e você vai lá hoje no Bom Retiro, aonde os judeus eles estão instalados. Você vê que eles já não estão mais tão instalados hoje em dia naquele lugar, né, que aquele lugar foi tomado, por exemplo, pelos coreanos. Mas você chega lá no Brás, antigamente era a região do quem? Era a região daquilo que a gente chamava de turcos, né? A gente generaliza todo aquele povo lá, mão fechada de turco, né? Mas antigamente era a região centralizada desse tipo de povo. Hoje não, hoje, por exemplo, os chineses eles dominam aquela região lá de São Paulo. Você vai, por exemplo, lá no bairro, na região do Bela Vista, estou falando de São Paulo porque eu conheço bem São Paulo, tá, amigos? Você vai lá na região do Bela Vista, na região do Bexiga, ali está a maior concentração de italianos que existe. Então você vai ver que a cidade ela é fragmentada, né? E Éfeso também era fragmentada, e lá se cultuava muitos deuses, era um local de passagem também de muitos comerciantes e muitas pessoas, um grande centro comercial. Então vocês imaginam por que Paulo ele fundou uma igreja lá e ele fez questão de fortalecer essa igreja num lugar desses. Por quê? Porque era um lugar de um fluxo muito grande de pessoas, um lugar onde existia um paganismo muito forte, uma crença onde, sabe, eles adoravam vários deuses que não eram o Deus de Israel, não era o Jesus que nós conhecemos, aquele que veio para salvar o mundo. E Paulo ele tinha um interesse muito grande num lugar desses, porque vocês imaginam o seguinte: plantando uma igreja nesse lugar, num grande centro, sabe, onde existisse um fluxo muito grande de pessoas, qual era a razão e o princípio de ser? Para chegar e ter uma agência missionária aonde, além daqueles lugares que pudessem, daquelas pessoas que pudessem ser evangelizadas e aceitassem a Cristo, ela poderia chegar e levar missionários para tudo quanto é lugar do mundo, do país que existia ali, né, na Roma Antiga, para que a palavra de Deus ela pudesse alcançar muitas pessoas. Então Paulo ele tinha um interesse muito grande em chegar e fazer com que essa igreja ela fosse um centro de formação de obreiros, um centro de formação de pessoas preparadas para poder chegar e pregar o Evangelho. Pensando no que, irmãos? Na comissão que Cristo ele colocou para cada um de nós, para você, para mim, sabe, daquilo que está lá, por exemplo, no Mateus 28, daquilo que está em Marcos 16, onde Jesus ele nos comissiona para chegar e pregar o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Então vocês imaginam o seguinte: por que Paulo ele tinha esse interesse? Vocês imaginam, por exemplo, quando aconteceu aquele trabalho, né, de oração em que Pedro e os irmãos eles estavam buscando o Espírito de Deus e o revestimento de Deus, sabe? O comissionamento de Jesus, lá que está marcado em Atos 2, que eles estavam no momento da festa lá das primícias do Pentecostes, onde eles estavam orando, e ali judeus, o povo que adorava a Deus de todos os lugares do mundo, se concentravam numa peregrinação para celebrar uma festa extremamente importante dentro daquilo que eles consideravam como primícia para Deus. Então ia judeus de tudo quanto é lugar do mundo, e quando aconteceu aquele descer, o mover do Espírito de Deus, aonde eles começaram a chegar e falar nas línguas dos outros povos, daqueles aonde eles estavam ali reunidos naquele lugar, eles ficaram maravilhados em ouvir sobre a grandeza de Deus. E a partir daí o que aconteceu? Cada um voltou para a sua casa, e dentro da sua casa, dentro do seu país, dentro da sua nação, eles sendo judeus, mas que acreditaram em Cristo, porque quando Pedro fez essa primeira pregação, o que aconteceu, que diz lá em Atos 2? Milhares de pessoas quiseram aceitar a Jesus Cristo, abandonaram
abandonaram a religião que eles tinham, a religião judaica, para aceitar a Cristo nas suas vidas. Eles voltando para os seus países, o que ia acontecer? Eles estariam começando a evangelizar. Então Paulo ele fez a mesma coisa, só que num caso pensado, porque quando Pedro e os irmãos estavam orando, eles estavam buscando o revestimento que Cristo havia prometido para eles, né? E cada um voltou para o seu país. Paulo não, Paulo quando ele chegou em Éfeso, ele já chegou com a intenção de plantar uma igreja que pudesse chegar e preparar pessoas para chegar e levar o Evangelho. Porque vocês imaginam o seguinte: quantas pessoas cada um de nós, podemos alcançar para levar a palavra de Deus? Pouquíssimas pessoas, não é verdade? Conseguimos alcançar alguns familiares, conseguimos alcançar alguns colegas de trabalho, conseguimos alcançar alguns amigos, mas quando a gente começa a chegar e pensar na proporção de que essa palavra será pregada em todo mundo, aí virá o fim, a gente vai ver que o nosso trabalho de formiguinha vai demorar muito tempo. Então Paulo, pensando na expansão do Evangelho, ele chegou e foi nessa cidade, onde ele começou a plantar uma igreja. Essa igreja, quando ele envia essa carta, era uma igreja já formada, uma igreja já pronta, uma igreja que tinha pessoas já envolvidas na obra de Deus, que não trabalhavam somente no seu local de fixação que eles tinham, que era Éfeso. Eles estavam já começando a se mobilizar pelo Evangelho. Então vocês imaginam assim, muitas vezes pensamos em nós. Será que nós já pregamos para todo mundo? Será que nós já tentamos falar sobre o Evangelho de Cristo? Olha só que coisa interessante que existe nessa carta de Éfeso aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele vai chegar e vai falar dentro da sua ação prática, né? Ele vai falar dentro daquilo que ele ensinou nos primeiros capítulos. Ele vai falar da importância que a igreja ela tem para a obra de Deus. E muitas vezes nós sabemos e temos a consciência que a igreja é importante. Agora, o fato de nós sabermos que a igreja é importante não significa que nas nossas atitudes e no nosso dia a dia a gente consiga fazer com que a igreja ela seja um braço das nossas vidas. Vocês imaginam o seguinte: quantas pessoas de cada uma das nossas famílias poderiam estar aqui essa noite? Pensem, e eu estou falando de pessoas que não estão, sabe, no caminho de Deus, que não estão frequentando uma igreja, porque, irmãos, chegar e tirar de alguém de uma igreja para voltar na outra, não é o correto. Agora, nós temos que pensar nas pessoas que estão afastadas de Deus, nas pessoas que fazem parte das nossas famílias, que não estão na presença ou não conhecem a Deus. Essas pessoas sim são importantes. E quando nós começamos a pensar que estas pessoas poderiam estar na casa de Deus, que poderiam seguir, sabe, a gente muitas vezes olha para a nossa dificuldade em evangelizar, e isso daí eu vou falar para vocês, não é que nós não temos que olhar, mas cada um de nós sabe o problema que cada um de nós enfrenta dentro do nosso lar, por exemplo, né, de chegar e tentar trazer os nossos familiares para a casa de Deus, mas a gente não pode chegar e ficar olhando para esse tipo de dificuldade. Alguma coisa, alguma maneira nós precisamos fazer. E olha, eu vou falar para vocês, não precisamos criar grandes estratégias para trazer ou para convidar alguém para vir para a casa de Deus. Irmãos, se é uma coisa que Paulo, ele nunca, assim, tomando cuidado com as palavras, tá? Mas é uma coisa que Paulo, ele nunca se preocupou, é chegar e preparar o terreno para alguém ir para a igreja. Ele nunca se preocupou com isso, porque essa obra é do Espírito Santo de Deus. Essa obra de chegar e fazer convencer o coração das pessoas é do Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso papel em cima disso tudo? É nós sermos crentes.
nós fazemos o convite. Só que o convite que nós temos que fazer, vocês sabem muito bem, quando você é convidado para alguma coisa, reparem bem, quando você é convidado para alguma coisa, só no ato de alguém convidar, você já está dando a resposta para você mesmo se você vai participar ou não. Não funciona assim, dessa maneira? Imagine você, quando você recebe um convite de casamento, na hora que você recebe o convite, irmãos, por incrível que pareça, você já sabe se você vai no casamento ou não. Pode ser da melhor pessoa do mundo, pode ser da pior pessoa do mundo, mas você sabe, naquele momento em que você é convidado. Por quê? Por causa da apresentação da pessoa. Pode ser a pessoa que você mais ama no mundo, mas se ela te dá com descaso o convite, no seu coração, naquele momento você já fala com você: eu não vou nesse casamento. Pode ser a pessoa mais querida da sua vida. A pior pessoa, a pessoa que você mais detesta, que você mais odeia, se ela chega e vem te trazendo um convite com um sorriso de ponta a ponta, te abraçando, sabe? Te falando bem para você, provavelmente você vai participar dessa cerimônia de casamento. Ou seja, tudo depende da maneira que você se apresenta. Então, quando a gente vai falar do Evangelho de Cristo para alguém, ou quando a gente vai fazer um convite para pedir para alguém chegar para a igreja, irmãos, imagina o seguinte: a primeira coisa que nós pensamos quando nós vamos convidar alguém, isso é automático na vida da gente. Você, quando vai convidar um amigo seu, quando você vai convidar um familiar seu, quando você vai convidar uma pessoa que você conhece, você já tenta apresentar a igreja com a cara daquela pessoa que você está convidando. Mesmo você sabendo que a sua igreja não é da maneira que a pessoa espera. Por quê? Porque se você chega e fala para a pessoa, por exemplo, que a nossa música e o nosso louvor é baseado no inário, ou seja, o inário são músicas que são chamadas praticamente de músicas sacras, ou músicas muito antigas, com um ritmo, uma melodia e uma forma de cantar bem tradicional. Quando você vai falar sobre um tipo de música, para quem está acostumado a ouvir um samba, um funk, um reggae, sei lá, essas músicas atuais, se você falar isso, a pessoa nunca vai para a sua igreja, não é verdade? Ela nunca vai participar de nenhum culto na sua igreja. Então o que a gente faz? A gente tenta chegar e apresentar para as pessoas a igreja da maneira que a pessoa é. Só que quando a pessoa chega e ela vem na igreja, ela vai e leva o quê? Um baque, e fala: nossa, mas essa igreja não tem nada a ver com aquilo que me falaram. Essa igreja é muito parada, muito sossegadinha, eu gosto de agitação. E a gente vê que nós não precisamos de nada disso. A única coisa que nós precisamos é seguir algumas recomendações que nós acabamos de ler aqui. Quando a gente chega e vai apresentar o Evangelho para qualquer pessoa, e eu falo para você, principalmente aquelas pessoas que te conhecem. Então Paulo ele vai chegar e vai falar o quê? Primeiro versículo, Paulo ele vai chegar e vai falar: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis em modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeira coisa, nós temos que tentar entender o que Paulo está querendo dizer já nesse primeiro versículo desse capítulo. Paulo, quando ele vai chegar, ele vai falar com a igreja para andar na vocação, ou seja, ele está falando que para a igreja ser crente. Só que ele vai falar duas palavras extremamente importantes no começo desse versículo. Primeiro que ele fala rogo-vos. Segundo que ele fala prisioneiro. Ele era prisioneiro no Senhor. Irmãos, Paulo, sendo o maior dos apóstolos, o homem que foi levantado para trazer praticamente todo o ensino doutrinário do cristianismo para nós,
Não foi o único, mas ele foi assim, aquele que conseguiu condensar a obra que Cristo ele chegou e trouxe de revelação para ele. Ele poderia ser considerado, sabe, depois de Cristo, o maior homem que conhecia o Evangelho. Mas ele chegou e falou com esta igreja, com uma igreja de Deus, e não falou com uma igreja que fosse uma igreja de amizade, de fraternidade da vida dele. Ele chegou e falou com uma igreja suplicando. Ele falou com uma igreja como se ele tivesse presente, de joelhos para a igreja, se humilhando para aquela igreja, e ainda querendo dizer mais, que ele era prisioneiro em Cristo. Ele não era prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro em Cristo. Ele falava que eu sou prisioneiro no Senhor. Em capítulos anteriores ele chega e vai falar que ele era prisioneiro do Senhor. Qual é a diferença de ser de e a diferença de ser em? Paulo ele fazia questão de dizer que ele estava totalmente amarrado e ligado em Cristo na vida dele, que ele não abria mão de nada daquilo que Jesus era para ele. Então ele se considerava um prisioneiro, como ele querendo ser prisioneiro. Porque vocês imaginam o seguinte: qual é o significado de prisioneiro? Aquele que está amarrado por causa de um crime que ele cometeu. Paulo não, Paulo quando ele fala que ele era prisioneiro no Senhor, é porque ele queria estar amarrado com Cristo, pois ele sabia muito bem quem era o Senhor. E quando ele falava para a igreja, que ele rogava, que ele suplicava, que ele se humilhava para aquela igreja, ele estava falando para esses irmãos: irmãos, sejam crentes, irmãos, sejam cristãos. O que é ser crente? O que é ser cristão? Nós observarmos e olharmos para dentro de cada um de nós e vermos que Jesus ele nos chamou para uma coisa. Para que Jesus ele nos chamou? Jesus ele nos chamou para habitar no céu. Agora imagina o seguinte, irmãos: quando nós pensamos em habitar no céu, muitas vezes nós não consideramos de que ali só entra a gente totalmente santa. Mas, pelo sangue de Cristo, nós temos esse direito de colocar os nossos pés no céu. Agora, que efeito tem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas? Que efeito tem esse direito que Jesus ele nos deu de nós colocarmos os pés no céu? Nós somos chamados pela graça, pela fé, nós somos chamados para sermos totalmente salvos. Mas o fato de nós sermos chamados para sermos totalmente salvos não nos libera para que a gente seja ou faça exatamente aquilo que nós pensamos na nossa vida. Porque uma vez que nós aceitamos o caminho de Cristo, nós temos que nos libertar, ou tentar nos libertar, tentar chegar e deixar as coisas ruins em nós de lado, para que nós só olhemos para o Senhor. E Paulo, quando ele vai chegar, ele vai falar isso dessa maneira para essa igreja. O capítulo 4 já era na metade da segunda parte do livro, da carta da epístola. E quando ele chega nesse momento, na segunda parte da carta, tudo aquilo que ele trouxe de ensino na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, ele vai chegar e vai começar a falar para que nós devemos aplicar na prática. E muitas vezes nas nossas vidas estamos só com uma teoria dentro do nosso coração. Porque nós ficamos só com a teoria dentro do nosso coração. Você já reparou que nós aprendemos já muitas coisas de Cristo na nossa vida? Aplicamos todas elas? Não. Por que não? Porque nós não entendemos? Também não. É porque nós não queremos. E quando Paulo ele chega e vai usar a sua autoridade, a chamada autoridade apostólica, a sua autoridade de um homem que conhecia Cristo,
de um homem que serviu e serve a Cristo nesse momento. Ele não colocou a sua posição superior que ele tinha dentro da igreja, mas ele se colocou como o pior. O que é interessante é que a palavra que ele se humilha, a palavra que ele coloca como rogar, para o grego lá naquela época, era uma palavra extremamente humilhante, mas ele não chegou e não olhou para o sentido da palavra humilhante, ele olhou para a grandiosidade que Cristo ele tinha, pela excelência que Jesus ele tinha no céu, ao lado do Pai, em que ele chegou e abriu mão de todas essas coisas para vir aqui, por amor de nós. Em primeiro lugar, por amor e fidelidade a Deus, mas também por amor de cada um de nós que somos imperfeitos, que somos fracos, que nós vacilamos, que nós não conseguimos segurar nas nossas vidas o amor que nós chegamos e declaramos a Cristo em todos os momentos, que muitas vezes o pecado das nossas vidas fala muito mais alto do que o sangue de Cristo que nós conhecemos e que nós somos comprados. Mas Paulo ele vai exortar a igreja dessa maneira. Ele vai chegar e vai falar para a igreja que da maneira como ele fala, ele estava conseguindo enxergar tudo aquilo que Jesus ele deixou por um período de tempo lá no céu, para chegar e andar aqui, para chegar e nos trazer uma novidade. Que novidade que é essa, irmãos? A humanidade inteirinha, desde o começo, sempre tenta buscar a eternidade dentro do seu coração. Parece que não. Quando a gente pensa, eu quero viver até os 90, quero viver até os 50, quero viver até os 70. Quando você vai chegando perto daquilo que você predeterminou para a sua vida, sabe o que você vai falar? Eu quero viver mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero chegar e experimentar mais. Mas irmãos, aí você começa a pensar o seguinte: qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Existe um motivo pelo qual nós estamos aqui. Em primeiro lugar, é porque nós podemos habitar na eternidade e sermos eternos. Em segundo lugar, Deus ele nos chamou para que a gente pudesse chegar e levar essa palavra para outras pessoas, a começar dentro da nossa casa, a começar dentro do nosso círculo de amizades, a começar dentro das pessoas que nós conhecemos. E Paulo ele fez exatamente todas essas coisas. À medida que ele ia fazendo amigos, à medida que ele ia conhecendo mais pessoas, ele fazia com que esse evangelho se multiplicasse, fazia com que essas pessoas elas chegassem e também multiplicassem esse evangelho. E muitas vezes nós estamos deficientes nisso daí, porque nós não conseguimos chegar e fazer com que esse evangelho multiplique. Por que eu quero que o evangelho multiplique? Para que você quer que a sua igreja encha? Para que você quer que as pessoas elas venham para a casa do Senhor? São motivos que nós temos que pensar nas nossas vidas. Porque muitas vezes reclamamos de algumas coisas que nós passamos. Muitas vezes reclamamos de algumas coisas que a nossa igreja não tem. Muitas coisas nós reclamamos que a nossa igreja não oferece. Mas nós temos que enxergar o seguinte, que nós fazemos parte dessa igreja e que nós temos que nos mexer. Quando eu falo igreja, irmão, não é só no nosso caso, é a igreja que Jesus levantou, é a igreja que Paulo ele trabalhou, e ele não estava trabalhando por uma placa de igreja. Aliás, naquela época não existia placa de igreja, o evangelho era único, Cristo era um só. Hoje, infelizmente, nós chegamos e vemos Cristo totalmente dividido por aí. Cristo tem nome. E naquele tempo não tinha nome. Dividido, no caso, eu digo, né, irmãos? Hoje não. Hoje Cristo é dividido numa igreja A, B, C, D, E, para não ficar falando nomes de igrejas. E essas igrejas, todas elas
são o que umas das outras? São inimigas. Elas não são co-irmãs. Elas não participam da mesma obra, não participam do mesmo evangelho. E foi para isso que a igreja foi levantada. Paulo ele não chegou e não pegou o evangelho de Jesus para chegar e criar divisão nas igrejas. Tanto é que quando nós lemos as cartas, quando nós vamos chegar e estudar a palavra de Deus no Novo Testamento, não existe acepção ou divisão de igrejas. As igrejas nem nome tinham, como nós temos hoje em dia. Hoje, para tudo quanto é lugar, você vai chegar e pegar tudo é nome. Nomes até assim que você fica até assustado, espantado quando você chega e você lê. Mas não importa. O que importa é o seguinte, é que Paulo ele chegou e falou para todos nós que nós temos que ser crentes. Ou seja, por que nós temos que andar de modo digno da vocação que nós somos chamados? É porque nós não estamos dando, de uma maneira em geral, nós não estamos dando testemunho desse evangelho que transforma. Nós que falo a igreja, tá, irmãos? Não estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando da igreja, a igreja que foi levantada por Cristo Jesus. Hoje, as pessoas elas têm como igreja, elas têm como os crentes, pessoas exatamente iguais a elas afora no mundo, e nós temos que ser diferentes. Nós não somos iguais, nós não partilhamos as mesmas coisas. Mesmo que as pessoas lá fora, elas falam que nós temos que ser iguais a elas, e nós não somos. Mas por quê? Nós temos que ser sal nessa terra, nós temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser aquelas pessoas que chegam, sabe? E mostram para as pessoas que existe um caminho para todas as coisas. Aí Paulo ele vai chegar e ele vai falar o seguinte, ele vai dar no versículo 2 e no versículo 3, 4 ou 5 recomendações de como devemos ser como cristãos. Olha só como ele vai falar. Versículo 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu falo a quinta coisa porque depois de todas essas quatro tem uma quinta coisa que nós temos que chegar e fazer. Mas olha só, irmãos, todos nós sabemos que nós temos que ser humildes, mas muitas vezes nós não conseguimos ser humildes, porque a humildade ela vai dizer que no significado dela, ela vai dizer que nós temos que nos rebaixar para ela. Nós temos que sempre considerar o outro superior a nós. E aí a gente começa a ver o seguinte, o significado dessa palavra, ela sumiu nos dias de hoje. Ela sumiu nos dias de hoje. Porque todo mundo, o mundo todo, ele prega que nós temos que ser sempre o quê? Cabeça. Nós sempre temos que estar por cima. Só que, irmãos, quando você começa a ver que existem ricos e pobres, que a gente vê que existem pessoas alegres e tristes, que a gente começa a ver que existe diferenciação de classes, o mundo nunca vai ser, aliás, ele nunca foi igual. Ele nunca vai ser igual, por mais que pregue igualdade para todo mundo. Agora, quando fala que nós temos que ser humildes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos rebaixar. Você já parou para pensar como é difícil a gente se rebaixar para alguém? O nosso eu nunca quer se rebaixar. Ou quando a gente chega, a gente vai ser humilde, ou quando a gente vai se rebaixar para alguém alguma coisa, a gente sempre justifica, olha, eu estou sendo rebaixado, eu estou sendo humilde, porque eu quero alcançar isso de você. E a humildade nunca tem nada a ver com isso. É só a gente olhar para Jesus. Ele foi humilde, ele foi o mais baixo de todos, para conseguir ganhar a todos, mas em obediência a quem? A Deus o Pai. Quando normalmente a gente se rebaixa como pessoas, nós nos rebaixamos sempre com uma intenção em benefício próprio.
Nunca com uma intenção de querer abençoar essa pessoa para quem nós temos que se baixar. Então, olha só a atitude que Paulo ele fala como cristão em primeiro lugar: ser humilde. E humilde não tem nada a ver com miséria. Humilde não tem nada a ver com falta de instrução. Humilde não tem nada a ver, sabe, com diferenciação de classe. Humilde ele está dentro do nosso coração. Ser mansos. Nós conseguimos ser mansos toda vez que nós queremos? É difícil, irmãos. É difícil porque quando alguém pisa no nosso calo, Jesus, a gente perde 5 minutinhos para Cristo para a gente chegar a ser o nosso Deus. Então olha só como a igreja de Deus, como a igreja de Cristo, já desde aquela época, se Paulo ele estava falando que a igreja tinha que ser mansa, imagine hoje. Hoje a gente vê, e não que não tenha o que fazer, mas a gente vê a igreja se posicionando em tantas coisas aí fora no mundo, e o que é interessante, ela não se posiciona dentro dela própria. Você já reparou isso daí? A igreja ela se posiciona em um monte de coisa lá fora no mundo, mas nós não nos posicionamos dentro de nós mesmos. O que é posicionar dentro de nós mesmos? Que tipo de crente ou cristão eu estou sendo? Que tipo de crente ou cristão você está sendo? Estamos fazendo as coisas de acordo com o Evangelho? Estamos fazendo as coisas de acordo com aquilo que Jesus ensinou? Estamos fazendo ou vivendo de acordo com o que esses homens que escreveram o Novo Testamento? Eles falaram, porque, irmãos, tudo aquilo que eles falaram, esses livros que estão aqui no Novo Testamento, eles seguiram, eles se esforçaram por seguir. E Paulo, ele está acima de qualquer tipo de suspeita, porque tudo aquilo que ele falou, ele fazia. E quando ele não fazia, ele falava, eu, Paulo. Ele falava ele como própria pessoa. Então tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que está escrito, é porque ele era daquela maneira. Ou que pelo menos ele se esforçava para ser daquela maneira. Longanimidade, uma palavra meio estranha, esquisita e difícil. Mas quando a gente começa a olhar o sentido, o significado dessa palavra, olha só o significado da palavra. Uma firme paciência no sofrimento e adversidade em benefício, no caso aqui do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aonde você chega e você suporta com paciência e sofrimento por uma causa de Deus na sua vida. Isso é ser longânimo. E isso daí, irmãos, falta na grande maioria de nós como cristãos. A longanimidade, quando a gente começa a pegar esse sentido na palavra, a gente só consegue exercer quando nós estamos de bem com a vida. Não é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso que diz aquilo que as pessoas que foram levantadas por Deus, quando elas eram longânimas, elas fizeram. Então a longanimidade, a gente é o quê? A gente ter perseverança, ter paciência nessa adversidade, para que Deus venha a ser exaltado através das nossas vidas. E já reparou que nós muitas vezes não conseguimos guardar essa palavra, guardar essa característica dentro de nós, e aí a gente estraga tudo. A gente chega e tipo assim, eu não consegui. E nós temos que nos esforçar para isso. E quando fala na última palavra, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí a gente pensa que o suportar é chegar e falar, nossa, eu te aturo, irmão. Eu aguento você. O suportar não é só a gente chegar e aturar esse irmão, a gente não atura. A qualidade da palavra suportar, olha, ele vai dizer assim, suportar em amor é aquela pessoa que ela é capaz de aguentar e carregar o fardo. Ou seja, o suportar não é simplesmente
eu admito você dentro desse lugar porque o Jesus, ele manda eu amar você. Não é isso. O suportar é onde você chega e aguenta o fardo. Lembra aquele versículo que diz que Deus, ele não dá um fardo maior do que aquele que nós conseguimos suportar? E quantas vezes na oração nós já não falamos para Deus: Senhor, eu já não aguento mais esse fardo? É aí onde nós temos que começar a pensar: por que eu tenho que ter essas 4 qualidades? Por que eu tenho que ser humilde, manso, longânimo, e tenho que suportar uns aos outros em amor? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas cada vez mais se distanciam umas das outras. Eu sou, ou todos nós somos, pelo menos a grande maioria de nós, exceção de 2 ou 3, nós somos num tempo em que muitas vezes nós falamos: que saudade da igreja naqueles tempos, que saudade em que a gente chegava e tinha comunhão uns com os outros, que saudade em que a gente chegava e participava tudo junto das mesmas coisas, que saudade em que nós chegávamos e não tínhamos tantas diferenças, ou que quando tínhamos a gente resolvia ali na hora. Que saudade do tempo em que a igreja, quando ela se unia em oração, era uma bênção. Quando ela se unia em propósito de ajudar uma pessoa, uma causa de alguém, ela fazia e ia até o fim. Nós somos desse tempo, irmãos. E aí quando a gente chega e olha para a igreja de hoje em dia, a gente vê que está todo mundo dividido. Está todo mundo no seu canto, está todo mundo espalhado, está todo mundo chegando, indo fazer as suas coisas consigo próprio. Agora eu vou dizer para vocês: é fácil a gente chegar e lutar aquilo que nós lutamos sozinhos? Não é. É extremamente difícil, é extremamente, quase que humanamente impossível nós lutarmos pelas causas sozinhos. Mas quando a gente chega e fala: nossa, eu estou sozinho nessa luta, eu não tenho que eu posso chegar e pedir para entrar nessa briga comigo. E muitas vezes a pessoa chega e fala: eu vou orar por você. Não ora. Não ora pelo menos como deveria orar. Já reparou que as orações no passado elas eram mais fervorosas do que as orações hoje em dia? Já reparou que no passado a gente tinha mais fé do que nós temos hoje em dia? Já reparou que no passado a gente tinha mais amor do que nós temos hoje em dia? Isso tudo Jesus ele já tinha falado. Que um dia o amor vai se esfriar. O amor esfriando esfria todas as outras coisas. Agora, quando Paulo ele chega para falar essas 4 coisas, ele vai falar o seguinte, versículo 3: nos esforçando cuidadosamente para a gente preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz ou do amor. A gente chegar e cuidadosamente nos unirmos num só Espírito, que é aquele que nos liga em Cristo Jesus. Olha só como a igreja de Jesus hoje é estádio. Olha como quando você começa a olhar as igrejas, as denominações que eu falo, né, sem falar naquele que está dentro da igreja, mas quando você começa a falar de denominações, olha só como a igreja de Jesus, como a igreja de Cristo, como Paulo ele chegou, a exortação que ele deu para aquela igreja lá, é uma exortação que vale para os nossos dias, em que as igrejas elas estão totalmente separadas e divididas, por várias causas, irmãos, por objetivo, por meta, por doutrina, por política, por alcance, por trabalhos, por visão. Hoje as igrejas estão completamente divididas. Eu vou falar: mas nós não temos o direito de ser diferentes? Temos. Porque cada um de nós é o quê? É uma pessoa completamente individual umas das outras. Nós temos o mesmo Espírito que vem de Deus. E nós temos o mesmo Jesus que muitas vezes nós chegamos e falamos que o nosso Jesus é diferente dos outros. Ou os outros falam que o Jesus dele é diferente de nós. Mas aí Paulo ele vai chegar e vai falar uma coisa aqui.
une a todas as igrejas que existem e que não pode ter diferença. Olha só o que Paulo vai falar nos versículos 4, e 5 e 6. 7 coisas ele vai falar que tem que ser igual a todos. Há um só corpo, no versículo 4. Que é corpo, irmãos? Igreja. Ou seja, só existe uma igreja dentro do olhar de Deus, dentro do olhar de Cristo. Não é denominação A, B, C, D, E, ou F, ou qualquer que seja a letra que você possa classificar. Para Deus só existe uma igreja. Um só Espírito. O Espírito do tradicional não é diferente do Espírito do pentecostal. O Espírito do pentecostal não é diferente do Espírito que é tradicional. O Espírito de Deus é único. É único. Uma só esperança da nossa vocação. Esperamos quem, irmãos? Esperamos Jesus ele voltar para levar essa igreja, para levar a igreja que ele mesmo criou e ele mesmo formou. Ou seja, a nossa esperança tem que ser única. Um só Senhor. É o que eu falo. Hoje as igrejas elas estão classificando Jesus de maneiras diferentes. Mas o Jesus é o mesmo para todo e qualquer lugar. Ele tem que ser. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Essas 7 coisas, elas têm que ser iguais para todas as igrejas que professam o nome de Cristo Jesus. Todas as outras coisas que fazem, que estão fora dessas 7 coisas, são coisas consideradas, mas essas 7, elas têm que ser iguais para todas. Por que isso, irmãos? O Evangelho, ele está crescendo claramente. Só que nós não conseguimos enxergar de que maneira esse Evangelho ele está salvando. Porque hoje, como há 1.700 anos atrás, hoje como há 1.700 anos atrás, hoje todo mundo fala que é cristão. Hoje todo mundo fala que é crente. A mesma coisa que aconteceu há 1.700 anos atrás, aonde o cristianismo passou a ser a religião de todo mundo. A pessoa sem conhecer a Cristo era cristão. Hoje parece que é a mesma coisa. Está cheio de gente aí que fala que é cristão, que fala que é crente e não sabe quem é Jesus, não sabe por que Jesus morreu, e compete a nós falar isso. Ou melhor, compete a nós viver da maneira que o Evangelho nos chamou, de nós sermos transformados, de nós sermos realmente quem nós temos que ser. Ou seja, a gente tem que se esforçar ao máximo para a gente largar as coisas velhas, para a gente largar a nossa individualidade, para a gente abraçar a causa da igreja de Cristo, para que a igreja ela volte a ser o que ela era no passado. Irmãos, no passado, para quem é do passado, para quem lembra do passado, era a coisa mais natural e comum que existia. Todo culto sempre tinha um visitante. Todo culto sempre tinha pelo menos uma pessoa que era convidado por um irmão da igreja. Hoje nós não conseguimos fazer isso nem com a nossa família. Nós não conseguimos fazer um convite, voltando a falar de convite, um convite de convicção, um convite de fé, um convite de amor. Nós queremos ver todo mundo salvo, só que nós não conseguimos mostrar e transparecer a fé que nós temos em Cristo para essas pessoas. Olha só como está a coisa hoje em dia. Nem nós acreditamos que
que o Espírito de Deus, através de nós, ele pode trazer alguém para a casa de Deus. Por quê? Porque a gente não acredita na igreja. Essa é a realidade de cada um de nós. Agora, quando a gente começa a olhar para tudo isso daí, sabe o que Paulo estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: vamos lá para fora do mundo e vamos trazer essas pessoas para dentro da igreja. De que maneira? Irmãos, da maneira mais simples que você sabe, que você conhece, seja você. Da maneira mais simples que você sabe, que você conhece, seja você. Fale simplesmente e acredite no Espírito de Deus. E acredite por esta fé que você tem em Cristo Jesus. Que aí o restante do trabalho, você pode ter certeza, o restante do trabalho é a igreja de Cristo que vai fazer. E nós somos essa igreja de Cristo. Ou seja, se nós trazemos as pessoas para a igreja, nós temos a responsabilidade e o dever de levar elas para a igreja. Mas que nós somos corresponsáveis de tudo aquilo que o Evangelho lhe tem que alcançar. A gente está reclamando, não sem razão, a gente está reclamando que esses 2 anos que nós passamos de pandemia está sendo extremamente difícil de recuperar. Mas, será que não é a hora em que Jesus ele chegou e falou que está chegando a hora de separar o trigo do joio? Será que não é essa hora? Será que não é essa hora onde Jesus ele chegou e falou que vai chegar uma hora em que o próprio Senhor da seara ele vai chegar e tirar o joio do meio do trigo? É nessa hora, irmãos, então que nós temos que batalhar para fazer com que essas outras pessoas elas estejam dentro da casa do Senhor. Basta a gente fazer o convite. O restante, irmãos, a nossa fé em Jesus é o que vai fazer. Ou seja, o próprio Senhor é quem vai operar na vida de cada um de nós.